Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo com vocês? Estou aqui hoje com, agora eu posso falar, um amigo, Alexandre Teodoro. Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Que isso, eu que fico muito agradecido por você estar aqui, essa agenda com certeza muito atribulada. Alexandre, eu te chamei aqui hoje para falar de um assunto que eu gosto bastante de falar. Eu tive inclusive com a Brunella Bomachar, acho que foi na temporada passada, a gente abordou um pouco disso também. E que é para falar sobre educação, porque tá claro que a gente precisa cada vez mais capacitar as pessoas e tornar as pessoas, enfim, mais aptas tanto ao mercado de trabalho, à própria vida social, de forma geral. Então eu trouxe aqui hoje como tema pra gente, educação é a saída. Só que antes de começar no tema, eu preciso fazer um agradecimento mais do que especial à Apex Partners, né? Nossa parceira, você tá aqui vendo aqui esse estúdio bacana, e também ao Five Sport Bar, que eu não sei se você conhece, o Five Sport Bar tem duas casas aqui no Espírito Santo, uma no Shopping Vitória e outra no Shopping Vila Velha, que é aquele ambiente maravilhoso para quem gosta de um happy hour ou almoçar no final de semana. Pô, é um restaurante bem grande, com espaço kids dentro do shopping, que é uma raridade. Tem várias TVs passando vários tipos de esporte, não sei qual é o seu esporte favorito, mas lá passa tudo com comida boa, cerveja gelada. Então fica a dica aí para quem tá ouvindo, sempre quiser assistir um bom esporte, fazer um bom happy hour, Five Sport Bar. Vamos lá, Alexandre, então. Nosso tema, como disse, é educação é a saída. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu pergunto, quem é Alexandre Teodoro? Boa pergunta. Eu acho que eu sou um educador, acima de tudo. Boa. Eu me qualifico como um educador. Eu tenho 32 anos da minha vida dedicada à educação. 32? 32 anos da minha vida dedicada à educação. Eu tenho uma formação... Eu comecei muito novo a trabalhar e eu tenho uma carteira assinada desde 16 anos de idade. Oh. E na área de sistemas, né? Na época era processamento de dados. Então tem uma história ali onde eu empreendi. Aos 22 anos eu tinha uma empresa de informática, uma prestação de serviço, um birô de serviço. E depois, em 91, né, eu constituí família com essa empresa e tal. E aí em 91 eu chego a convite para ir para a FAESA. Okay. E aí eu chego na FAESA, onde eu estou até hoje, e nesses 32 anos dedicado à educação. Não só a FAESA, mas também trabalhando e contribuindo para a educação, melhoria da educação do nosso estado, do nosso país. A gente vai falar bastante desses pontos, mas deixa eu entender um pouquinho mais da FAESA, porque a FAESA, enfim, foram os seus pais que criaram? Sim. Foram os seus pais que criaram. Então, quando você foi para a FAESA, já era uma empresa do ramo de educação? Sim, a FAESA é fundada em 1972. A FAESA tem mais de 50 anos. Eu gosto de falar que mais de meio século, porque a instituição de ensino tem esse ramo, assim, quanto mais antigo. Tem isso, né? Então, a instituição que tem 50 anos, mas uma instituição que se reinventa todos os dias, é uma instituição inovadora, empreendedora. Então, assim, mas é isso. A FAESA já existia. Quando eu cheguei, a FAESA tinha 2 cursos e hoje nós temos mais de 100 cursos em oferta dentro do centro universitário. E ela sempre surgiu como educação superior? Ela começou com a educação superior, depois ela teve a iniciativa do colégio técnico, que chamava Centro Capixaba de Informática. Okay. Muitos profissionais que estão no mercado hoje passaram pelo Centro Capixaba de Informática. Depois foi montado o Colégio FAESA e hoje a FAESA oferta da educação infantil a pós-graduação. Ok. Pô, completo lá. Tem algum motivo especial pelo qual seus pais foram para o ramo de educação? Tem alguma situação específica? Sim. Ou foi só uma oportunidade de mercado? Não, são educadores. Eles eram educadores também? Sim, natos. Ela é professora, minha mãe tem uma história extraordinária. Minha mãe era professora. Minha mãe também. Mas numa época que ela não podia trabalhar, né? Ela rompe com isso. Legal. Então, a história dela é muito interessante. Dá um podcast desse, assim. Dá, né? Dá, porque contar a história dela de uma mulher extraordinária que rompe, não pode aquilo. Aqueles preconceitos, né? Todos os preconceitos da época, ela rompe tudo isso. Que legal. Vai estudar, vai se qualificar, vai se preparar e se torna uma educadora. Foi diretora de escola municipal, tanto aqui em Vitória, no estado e assim por diante. Então, os dois, né? Seu pai também? Meu pai tem uma história que é também sensacional, porque ele é semi-analfabeto aos 19 anos de idade. Ele vem para Vitória estudar
no Colégio Americano Batista de Vitória, tinha um internato, e ali ele convertido, né, de membro da Igreja Batista, ele é convidado a estudar e ele chega semi-analfabeto. Então, para pagar os estudos, ele limpava o internato, era uma forma de receber e pagar a mensalidade dele naquela ocasião. E aí ele se torna ali, aprende a estudar, aprende a aprender. Dali ele se torna professor de matemática, de ciências, faz odontologia, enfim, tem uma história que é também um podcast desse, da história deles. Então, são dois assim, empreendedores, dois educadores. Ele foi professor no Senac, na época, Senac. Ainda continua o Senac hoje, mas ele foi professor do Senac, foi professor da Escola Técnica durante muitos anos. E um belo dia eles entendem assim, uma oportunidade que viam, porque só existia a Universidade Federal do Espírito Santo como uma opção. E a FAESA entra de forma inovadora, empreendedora, e dando oportunidade àquelas pessoas que trabalhavam estudarem à noite. À noite, e aí ela faz a oferta. Porque a Federal não tinha, né? À noite, não. Não tinha na época à noite. Não tem até hoje. Não tem até hoje, tem alguns cursos, mas não tem a oferta regular. Auxiliar pessoas que estavam no mercado de trabalho, poder trabalhar e estudar, que é algo realmente... Então, eles conseguem iniciar ali em 1972. E hoje, então, a FAESA aparece ali com o curso de administração. E assim a gente... E depois foi com ciências contábeis. O primeiro foi administração. E hoje tem mais de 100. Mais de 100 cursos ofertados hoje em todo o complexo. Legal. E aí, vamos lá. Você estava na área de computação, né, de sistema. Você falou que tinha sua empresa, que você constituiu família. E aí você... ainda mais naquela época, era uma mudança de chave gigantesca, né? Você saiu do seu negócio e foi pro negócio... Eu sou formado em administração, e aí eu fiz especialização em análise de sistema, organizações e métodos, isso tudo. No processo, logo depois de formado, eu já entrei, fora os cursos, o que a gente recebia dos fornecedores. Então, o meu fornecedor era IBM. A IBM era muito forte naquela ocasião, e ela, para vender os seus produtos, ela tinha uma estratégia bem interessante de trazer os seus clientes para formar e conhecer um produto novo. Tinha sempre por trás um upgrade ou uma proposta nova de equipamento e a tecnologia com essa velocidade que avança. Então, tinha vários cursos nessa área, mas eu tinha uma empresa, tinha 12 empregados naquela ocasião. Então, aos 22 anos, eu fazia a gestão de uma empresa e eu tive muito sucesso e cheguei, portanto, até a chegar em 91. Em 91, eu recebo o convite do meu pai para vir para a FAESA. Eu relutei bastante, confesso, senti porque como é que é essa virada? Eu trabalhava com computador, né? Naquela ocasião, diferente do que as pessoas imaginarem lá, você deitava no canto da cadeira assim, para esperar passar a noite inteira para o computador processar 2 ou 3 programas. Caramba. Então é um negócio muito lento, mas a gente estava ali. Então, trabalhando direto com máquina, de uma hora para outra, eu vou trabalhar com pessoas. Com pessoas. Né? E com pessoas que têm um sonho de se formar, de ser melhor na vida, se preparar para o mundo do trabalho, de realizar seu sonho. Então, eu passo a trabalhar com essa responsabilidade ali dentro, e é uma virada de chave. Aí eu fui me qualificar novamente, aí tem uma história enorme atrás disso, mas é isso. Entendi. E aí foi quando eu chego, foi em 91. Mas no final das contas, todos os seus irmãos também foram para o grupo, né? Foram para a área da FAESA da educação, não? Não, por exemplo, meu irmão mais velho, que alguns lembram muito bem dele, que é o Natário Filho, que era radialista, também formado em administração, mas caiu na área de comunicação, radialista, foi deputado estadual, e foi quando ele foi assassinado, ele era deputado estadual. Então, assim, ele foi para essa área. Meu outro irmão, que é o José Alexandre, ele atuou no CCI, foi ele que implementou o CCI e o colégio FAESA. Conheço o José Alexandre, gente finíssima. E aí eu e o Guilherme, também Guilherme veio para a FAESA, e hoje, basicamente, do colégio, toda a educação hoje, ela é conduzida por mim e pelo Guilherme. Gente finíssima também, Guilherme. Show de bola. Fizemos uma boa introdução aqui. Eu tinha exatamente essas... enfim, queria entender por que a gente... Assim, por que você, né, família e tal, estava no ramo da educação. Muito bom saber que era muito mais por uma questão até de...
Me parece que era muito mais até de sonho, que se adequou àquela questão de oportunidade também de mercado, porque foi a pergunta que eu fiz. Por que eles foram? Porque eles eram educadores. Eu tendo a acreditar que quando as pessoas, enfim, fazem o que amam e, óbvio, acham isso um bom nicho de mercado para isso, o negócio vai muito melhor do que quando vai pensar, vou montar isso porque vai dar dinheiro. Eu tendo a acreditar que há uma tendência maior a você se dar bem, porque o se dar bem, na minha opinião, não é só a majoração do seu lucro. Não, é você ser feliz com aquilo que você faz. Não era isso, não. Assim, a história dos dois, meus pais, na ocasião, e teve outros parceiros, é claro, na época, Sim. outras pessoas que ajudaram. Mas qual era a posição? Como ele vem do interior, ele vem de Lajinha, da região de Lajinha, em Afonso Cláudio. Tá. Então, ele era arrimo de família aos 12 ou 14 anos. Portanto, vem de uma situação de falta de oportunidade Perfeito. o tempo todo. Então, a minha mãe, não muito diferente disso, um pouco melhor da questão de familiar, de estrutura familiar. Certo. Meu pai, zero. Okay. Porque pai e mãe falecem muito cedo e ele tem que cuidar dos irmãos. Okay. Então, mas o que ele via era falta de oportunidade. E ele sabia muito bem que quando ele se desenvolveu pela educação. Perfeito. Então, o dia que ele aprendeu a aprender, porque tem uma história dele sensacional, eu esqueci o nome da professora, e eu me penalizo até hoje quando eu vou contar essa passagem, porque eu não lembro o nome dessa professora dele, que um belo dia chegou para ele e falou assim, Antário, você não sabe estudar. Tanto é que a gente traz hoje uma frase dele, que ele traz assim, mas deixa eu contar a história da professora. Ele falou assim, você não sabe estudar. Lê isso, do que você leu, o que você entendeu, interpreta e fale. Se você conseguir traduzir isso, você aprendeu. Isso traz uma... E aí foi uma virada de chave, porque a partir daí ele começou a devorar a informação, né, os estudos, ele começou a aprender e ele aprendeu a aprender. Certo. Então, parece uma frase que todo educador coloca, todas as pessoas, tem que aprender a aprender. Não, ele verdadeiramente, nesse momento, Entendi. tem uma... Legal isso. Se a gente usar uma linguagem mais atual, assim, caiu a ficha. Assim, é assim que aprende, né? É assim que aprende. Não adianta você ler e você não consegue dizer o que você falou, você não aprendeu. Então, peraí, que tem uma coisa que você precisa interpretar isso, alguém tem que te ajudar. Ela ajudou, fez esse movimento com ele, né? E ensinou a ele a aprender. A partir daí, ele passou a ter as oportunidades todas. Então, ele vai fazer um curso, ele é cirurgião dentista, ele era dentista, depois de quase 30 anos de idade, foi quando ele vai para a faculdade e submete ali a uma condição de aprovação na própria Universidade Federal do Espírito Santo, tinha uma unidade no centro ali, que é uma história que funcionava ali no centro de Vitória, perto da rua Gama Rosa, por ali, Ladeira São Bento, acho que era isso. Então, ele chega a essa condição. Depois, ele começa, como profissional na área de saúde, ali, como dentista, ele começa a atender as pessoas menos favorecidas. É impressionante. Entendi. Então, a história dele. Depois, ele entra na carreira política. E aí ele consegue, na carreira política, ser vereador por 2 mandatos em Vitória. Ele tenta ser prefeito. Entendi. Ele perde a eleição e ele sai da política. E aí, como que ele, de novo, ele volta para o que colocou ele numa condição de oportunidade? A educação. E aí ele olha, por que a gente não implementa uma faculdade que dê às pessoas a oportunidade de estudarem e se desenvolverem? E assim, se a gente pega... Mas é isso que eu estou dizendo, era algo que ele gostava. Sim. Isso que foi isso que eu quis dizer. A questão do dinheiro, a questão da oportunidade, assim, isso era uma consequência. Mas foi exatamente isso que eu quero dizer. Os meninos até meus sócios, Lucas e Francisco, que você conhece, eles até brincam comigo muitas vezes as coisas que eu falo precisam de uma tecla SAP. Mas foi exatamente isso que eu quis dizer. Que é muito bom quando você vai atuar naquilo que você ama. E aí, óbvio, que se você tiver uma boa oportunidade de mercado fazendo aquilo que você ama, você vai se dar bem. Foi exatamente nesse sentido que eu quis dizer. Pô, bacana. Então, essa é uma história que a FAESA traz ali, muito forte, e isso está colocado pra gente. Então, a gente tem isso muito, muito forte. Seria esse o sonho grande da FAESA? Transformar pessoas, educar cada vez mais pessoas? A FAESA tem uma missão muito forte, promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento. Por meio do conhecimento. Essa é o nosso tema. É a missão, sabe? E esse é o nosso tema de hoje.
Pois é, assim, casa com o que você traz, mas essa é a nossa missão. É isso que nos move. É gratificante quando você inicia lá com um jovem, cada vez mais jovem, recebendo 17, né, até próximo em torno disso, e entrega à sociedade um profissional qualificado. É outra pessoa quando sai da faculdade. Outra pessoa, ele olha. E mais do que isso, na colação de grau, quando ele tem a oportunidade de ir para o microfone e é orador da turma, a gente recebe, porque ele olha para trás, né, na hora que ele consegue mensurar ele vê aquela galera isso, toda lá. Né, que ele olha, pô, eu era assim, eu saio com uma nova identidade, eu era estudante disso ou daquilo, e agora eu sou profissional A ou B, ele já sai dali devidamente formado, quase sempre, já dependendo do órgão de classe que exige a colação de grau e tal, a gente consegue fazer uma antecipação de colação de grau, e quando ele vai para essa colação de grau, que é aquela festiva, né, que vai de beca e tudo mais, quase sempre, dependendo do curso, ele já está formado e tal. Então, ele tem uma nova identidade. Legal. E isso é sensacional, é gratificante para todos nós, né? Para toda a equipe que está envolvida em torno da instituição. Não, com certeza. E aí vem a grande pergunta do tema de hoje, né? Se a educação é a saída. E quando eu falo educação é a saída para um país melhor. Essa é a minha grande pergunta, né? Sim, porque sem dúvida. Quando eu vejo a própria questão das eleições, as pessoas em quem a gente vota, a própria qualidade do político que está ali, enfim, aguardando, esperando, pedindo, implorando o voto, tal, etc. Esses dias eu vi de uma pessoa assim, a gente precisa capacitar mais os políticos. Eu falei, não, beleza, eu concordo que ele precisa ser mais capacitado, mas eu acho que é mais importante a gente capacitar mais as pessoas para ter certeza de em quem eles vão votar. E aí, essa é uma questão assim que toda vez que alguém vem aqui no Diga Aí, seja um economista, seja um ultraliberal, a gente volta na questão da educação. Não tem como, assim, as pessoas, eu acabo de dar um exemplo do meu pai, alguém semi-analfabeto aos 19 anos de idade, que vem para um desafio. Olha, imagina isso, ele sai de lá, ele era garimpeiro, no Cabo da Enxada, como ele dizia, claramente, e a gente entende isso muito claro hoje, e vem, e a educação transforma. Então, quantos e quantos são transformados? Todos nós que estamos aqui. Sim, sem dúvida. A gente está aqui, a gente conseguiu ter a educação, foi nos dado uma educação e a gente, daí para frente, avançou. Então, assim, ela precisa acontecer. E hoje, quando a gente olha, assim, você falou a questão política, né, de governo e tudo mais. Então, a gente tem, eu estava outro dia lendo, assim que o governo Lula entrou, né, o ministro da Educação, que traz uma história da educação, principalmente do Nordeste, ali mais especificamente Sobral, que hoje é uma referência na questão da educação pública de qualidade. Assim, e ele traz as 10 prioridades. Eu não vou lembrar as 10, mas eu me lembro aqui, listando das 10 prioridades que ele colocou lá no início, uma delas é a escola de tempo integral. 2, a segunda, melhorar a merenda. 3, valorização do professor. Sabe? Então, assim, aí tem lá, terminar as escolas tal, mas tem uma outra, aí vem outras questões, terminar as obras inacabadas de escola, tal, mas tem uma última que ele fala assim, interagir com os estados e municípios com uma proposta de melhoria da educação. Se a gente conseguisse hoje trabalhar, não necessariamente nessa ordem, trabalhar a melhoria da educação, por meio da educação de tempo integral, conseguisse colocar essas crianças nessa escola com a qualidade que a educação de tempo integral traz no seu bojo. A melhoria lá da merenda, porque muitas crianças, muitas famílias levam seus filhos ali e tal. Mas não é só para alimentar. Hoje a gente tem as famílias indo para a escola, entrega a criança lá, essa criança está segura, está alimentada, mas a criança não aprende. Então, é uma outra história que a gente tem que trabalhar. Então, trabalhando nesse bojo, mas trazendo um pacto com a educação como um todo, buscando com os estados e municípios um grande pacto para a melhoria da educação, eu acho, e a sociedade abraçando esse pacto, porque tem que ter um pacto, tem que ser um pacto... Eu acredito nisso, sabe? Sim. Um pacto, assim, de valorização da educação. Ela tem que ser um Mas esse pacto é por quem?
É por quem? É um pacto do público com o privado? Não, é um pacto da sociedade tendo como a educação como valor social. Você acha que a gente não tem? Eu acho que não. Não. Vamos dar um exemplo? A gente pega o jornal aqui, uma matéria, e vê que uma escola, a aula vai começar. Tá. A escola tal já deveria estar ali tudo organizado, porque todo ano é a mesma coisa. Sim. Né? A gestão de uma escola, ela se repete. Mas lá a merenda não chegou. Ok. E aí eu leio lá que a merenda não chegou, ou que o ônibus não foi contratado ou não foi ajustado para levar a criança a isso, fazer aquilo. Eu estou falando muito mais no interior, onde você tem a necessidade do atendimento ali muito mais, com maior atenção. Quando você vê um negócio desse e você lê, aquilo precisa sair de uma leitura simples e olhar ali para alguém pegar o que hoje a gente tem de uma comunicação na palma da mão e se manifestar. O que houve aí, ô prefeito? Sabe? Por que você está deixando as nossas crianças? Entendi, então aqui a gente está fazendo... Se eu estou entendendo bem, eu estou concordando 100% contigo. Precisa ter uma cobrança maior nossa com esses responsáveis por essa educação. Precisa ser para mim, para você e para todos nós, quem está nos ouvindo, a educação precisa ser um valor social. Nós precisamos tomar conta disso, querer isso. Nós não permitimos que não tenhamos qualidade, não tenhamos a condição ideal para aprendizado. Ou seja, a gente delega muito isso? A gente deixa muito na mão a gente acha que alguém governo vai fazer alguma coisa, né? Aí você falou em político. Não, porque o político vai fazer. O político vai fazer o interesse dele. Total, perfeito, concordo com você. Eu quero saber se a gente vai conseguir fazer com que esse político, que a gente precisa tanto dele, legal. se manifestar e olhar a educação com esse valor. Eu não posso mexer, é sagrado. É sagrado. Só que quando a gente vai para o nosso sistema, que a gente vai lá para a Constituição Federal, eu não preciso entrar aqui no debate se a Constituição é boa ou ruim, quando a gente vai lá, a gente tem, querendo ou não, um monopólio da União, né, do caso do governo federal, do Estado, melhor dizendo, do Estado sobre a educação, e ele dá as determinadas concessões para o privado explorar. Alexandre, quanto mais eu estudo economia, política, pessoas, etc., eu menos vou acreditar que é do interesse do Estado ter as pessoas ultracapacitadas. Não é do interesse. Porque as pessoas ultracapacitadas, ou melhor, mais bem capacitadas do que a gente tem hoje, vai exigir melhores representantes. Sendo que os representantes que a gente tem hoje, óbvio, não estou dizendo 100%, a grande sua maioria, são horrorosos. Ponto. E os caras têm esse monopólio. Quando você vê uma FAESA, aí você vê FDV, você vê Multivix, ou seja, todas as outras faculdades, são autorizações. Sendo que, inclusive, me corrija se eu estiver errado, a não ser que tenha mudado recentemente, há ainda uma grade mínima obrigatória. Você não tem uma liberdade total de mexer na grade. Tem, principalmente educação básica, principalmente. Tem um currículo. Tem um currículo mínimo. Ou seja, os caras controlam. E aí eu não quero saber se é liberal, se é de esquerda, se é de direita. Não há liberdade para o ente privado e para a sociedade fazer tanto essa exigência. Quando você estava conversando, eu estava digitando aqui, eu estava procurando quanto que o Brasil gasta em educação. Ano passado foram 84 bilhões de reais. Mas deixa eu te dar um outro prisma. Manda para mim. Esse é um prisma que você traz da Constituição, do número. Nosso problema de educação no país não é dinheiro, não. O dinheiro tá sobrando. Perfeito, eu queria mostrar isso. Era isso que eu queria mostrar, que não é dinheiro, é ineficiência. Não sei se todo mundo tem uma clareza. Quando você tem uma situação de final de ano que vai fazer uma distribuição ali no final do ano de dinheiro, é porque não conseguiu gastar. Sim. E é obrigado a gastar. Sim. Então, vai dar o bônus de final de ano e tal. Esse é um dinheiro que deveria estar, não no final do ano, no bolso do professor, do profissional da educação, por exemplo, ou na infraestrutura da escola. Ele deveria estar no processo. Perfeito. Porque dinheiro... No planejamento todo ali para No planejamento. Perfeito. E não sobrou, peraí que agora, senão a legislação me pega, eu tenho que... Não, eu acho que nosso problema... Não é dinheiro. Não concordo. Estamos alinhados. Então, assim, o que a gente precisa? Precisa de escola de qualidade. Nós temos alguns exemplos aqui no estado, por exemplo. Tem hoje um movimento de escola de tempo integral. Né? Eu sempre estou buscando ver onde é que estão os egressos dessa escola. Nós começamos com escola de tempo integral no governo Paulo Artung, acho o terceiro mandato dele.
no início. O governador Renato Casagrande deu continuidade no primeiro mandato dele agora de novo, né? Ou seria segundo, agora nesse terceiro dele mandato, e está dando a continuidade do desenvolvimento da escola de tempo integral. Ora, estamos avançando. Quando a gente vai buscar os egressos, ou seja, os alunos que saíram dessas escolas, que nesse modelo de tempo integral, primeiro que a evasão foi muito menor do que no modelo... É mesmo? É bem menor. É mesmo. Hoje, só para você ter uma ideia, de ensino médio gira em torno de 50% de evasão. Então, no meio período? Não, mesmo? No ensino médio, geral, no país, a gente tem em torno de 50% de evasão. Então, entram 100, não saem 50. É muito. Então, é muita gente. Muito. É muita gente que a gente perde, né? Sim, perde, claro. Então, seguindo aqui o raciocínio. Então, assim, dinheiro não é problema. O modelo de tempo integral está colocado na legislação, precisa acontecer. Ok. E aí eu diria assim, para me alongar tecnicamente nisso... Fica à vontade aqui. As ferramentas estão colocadas, ponto. Então, assim, como é que eu como cidadão, olho para isso, educador ou não, olho isso e cobro isso para que a gente tenha essa educação chegando lá nas crianças, lá na ponta. Quando um ministro da educação diz lá que ele vai priorizar a educação e vai fazer pacto para a melhoria da educação do país como um todo, se a gente conseguisse que ele colocasse esses itens que eu citei aqui agora, que é educação de tempo integral, melhorar a qualificação e valorização docente, a merenda e o pacto federativo aqui com os municípios, dizendo nós estamos indo para lá com esse nível, começar a cobrar isso e criar ferramentas nesse desenho, a gente salva a geração, salva uma geração. Porque aquela criança que está lá agora, ela vai aprender na idade certa. Certo. Assim como as crianças que estão na escola particular estão aprendendo na idade certa. Então, você não começa a não ter a diferença que está colocada, se você diminui essa diferença que todo mundo coloca... Sim, do público privado. Exatamente. Okay. Você começa e a questão social também, né? Da questão das oportunidades. Porque se eu sou um aluno de escola pública, que tenho lá na minha frente excelentes professores, mas que eu preciso dizer ao meu diretor, o diretor dessa escola, que ele tem que garantir as condições de oferta dessa escola e ele precisa ser avaliado por isso. Eu não posso ter alguém... Isso não existe hoje, né? Foi indicado. Tem. O modelo de escola integral hoje que está implantado no Estado do Espírito Santo tem. Você tem lá o diretor... A avaliação de diretores, a avaliação do pedagógico, a avaliação dos professores, devolutiva e melhoria. Legal. Sabe? Tem um processo acontecendo e a gente está conseguindo levar, hoje aqui no Estado, levar para os municípios. Tem alguns municípios já à frente, se eu não me engano, Cachoeiro está bem avançado, Vitória retomou, acho que Serra retomou também, Linhares e Aracruz já retomaram, estão iniciando esse processo, ou seja, mas com uma metodologia que garanta o desenvolvimento dessa escola, primeiro no treinamento, e quando eu digo dessa escola, todos que ali estão. E garantindo na ponta esse aluno resultados que você possa medir e aperfeiçoar o tempo todo. Legal. E tendo uma gestão. Então, tem modelos? Tem. Esse é o nosso aqui, que no Estado, perfeito. E para mim está avançando. Como é que está isso fora daqui? Em alguns estados avançados, de forma muito avançada, como, por exemplo, Sobral hoje todo mundo quer buscar... Uma ilha, né? Quer buscar uma referência, sempre cita Sobral, como eu estou citando aqui. Perfeito. Bom, aí voltando do valor da educação, que é o tema que você traz. Você tem ferramentas, tem necessidade, mas não tem como nós nos desenvolvermos enquanto país, enquanto sociedade, se não for pela educação. Perfeito. E, de novo, precisa ser algo que eu quero, que você queira, que todos nós queiramos para o nosso país se desenvolver, ou que a sociedade como um todo se desenvolva. Fora isso, a gente vai ficar nessa lógica que você traz, que olha, o cara não quer, ele não vai fazer, exato, vai virar, vou indicar o diretor da escola ali em torno disso. Mas se o sistema, se o modelo já existe, se existem
casos que deram certo, exemplo Sobral, casos que estão a caminho, como a gente está mencionando aqui, o Espírito Santo. Você acha que a chave vai mudar de forma geral quando? Quando a gente cobrar? E aí acho vem... que enquanto sociedade. E é isso que é o Espírito Santo em ação? Não. O Espírito Santo em ação surge com relação a essa questão da educação? Porque toda hora você fala assim, aqui no Espírito Santo a gente, aqui no Espírito Santo a gente, a nossa sociedade. Nós enquanto sociedade. Nós enquanto sociedade. Tá. Mas o Espírito Santo em ação tem uma pegada educacional. Tem. O Espírito Santo em ação tem um papel, um protagonismo muito grande, que é uma outra... Também uma outra... Mas, não é mas o Espírito Santo em ação não é a sociedade também? Você tem ali pessoas, é uma ONG, tem pessoas ali que atuam de forma voluntária, certo, com o seu conhecimento, com a sua capacidade de... Cobrando, relacionando, orientando, sugerindo. Exato. Ele tem um papel indutor, vamos dizer Isso, assim. Isso, gostei dessa palavra. Ele tem um papel indutor do que pode ser feito de melhor para o nosso Estado, mas usando... quando você fala de Espírito Santo em ação, são pessoas que estão lá dentro. São pessoas. Devidamente qualificadas dentro das suas áreas, se colocando à disposição, interagindo com governos, seja ele municipal, estadual, até federal, mas interagindo e colocando o seu conhecimento à disposição, falando, olha, o que você está falando é isso. Eu estudei, eu tenho aqui a condição de te dar essa informação, toma aqui e use isso para melhorar o que você vai fazer. Então, e se isso acontece, a gente tem uma condição de município ou de estado muito melhor. Perfeito. Para viver, para investir, enfim, para trabalhar e assim por diante. Então, esse é um papel que o Espírito Santo tem ação. A questão da educação do Espírito Santo em ação é uma vertente. Que ela acredita que a educação é transformadora, como eu estou colocando aqui, e por isso, com a capacidade que ela tem também de fazer essa indução, ela tem cobrado. Olha, nós precisamos de educação. Como é que são os entraves que volta e meia a gente vê na mídia aqui dentro do nosso estado? Por exemplo, a empresa tal veio para cá, mas não tem mão de obra qualificada. Aí faz o quê? Aí tira um do outro, né? Sim. Tira da empresa tal... Tenta trazer de fora. Esse movimento tende a acabar quando você começa a formar pessoas. Sem dúvida. Sim, está aqui. Perfeito. Né? Olha, tem a demanda para essa, demanda para aquilo outro. Vamos formar pessoas e você tem políticas hoje públicas cuidando disso, tratando disso e dando condições. Por exemplo, a Federação da Indústria tem um papel extraordinário nessa formação, tem feito essa formação tanto pelo Senai, por cursos livres, inclusive gratuitos, muitos cursos nessa área. O Senac, na Federação do Comércio, por meio do Sesc, Senac, também tem feito um trabalho. A própria escola particular também tem. O IFES tem feito um trabalho extraordinário em parcerias. A Universidade Federal, ou seja, você tem as instituições de ensino como um todo no Estado, de alguma forma, hoje estão muito alinhadas. Mas é o nosso Estado. Aqui no Espírito Santo, né? Aqui no Espírito Santo. Quando você vê isso em termos de país, você não consegue encontrar isso. E como você acha que vamos pegar Marcelo, como um indivíduo, óbvio, parte de uma sociedade, faço mais esse papel que você está dizendo que nós precisamos ter? É ir no Instagram e falar assim, ô político, cadê aquela promessa sua? Não. É ir assistir uma audiência pública e cobrar? Eu acho que não precisa nem muito disso. Assim. Você tem várias associações, várias de empresários ou não, sindicatos e assim por diante, seja qual for a associação. A gente precisa trazer, se a gente conseguisse trazer para dentro, você falou do Espírito Santo em ação, trazer para dentro dessas organizações ou desses locais que tem ali pessoas qualificadas, preparadas e que estão ali, trazer uma vertente que fosse de educação. E o que eu vou fazer? Eu quero garantir que a escola funcione. Porque tem professores qualificados, tem pedagogos qualificados, tem diretores qualificados, tem pessoas qualificadas lá para caminhar com isso. Mas eu tenho que garantir, eu não posso permitir que algo aconteça na escola, está acontecendo lá por falta de gestão, e não é meu filho que está lá, não é meu neto que está lá, está tudo bem. Eu não estou naquela comunidade. Então, respondendo a você, como é que você transforma a educação num bem social? Você vai exigir que essa escola, seja ela pública ou particular, ela tenha qualidade. Precisa ter qualidade.
Ponto. Sabe? Nós figuramos em 2019 aqui no Estado, por exemplo, no IDEB, em primeiro lugar. Ok. Juntando o resultado, os indicadores, tanto da escola pública quanto dos particulares. Certo. A última mediu, nós caímos para quarto, mas porque saiu a escola particular. A escola particular no nosso estado bate no teto, do ponto de vista da qualidade. Então, essa faz avaliação, nós estamos bem, obrigado. Mas quando você junta tudo isso e compara com outros países... Ainda bem baixo. É muito baixo. Muito baixo. É muito baixo. Então, assim, acho que essa é a resposta que eu diria para você. Legal. Como é que você, eu, todos nós, podemos trazer a educação e falar, se é um valor que você não abre mão, né? Outro dia, seu filho nasceu há pouco tempo. Filho ou filha? Tenho uma filha. Filha. 9 meses, né? vai fazer agora. O que você quer para ela? A melhor educação. Sem né? dúvida. No mínimo, né? Não, sem dúvida. Porque em conhecimento ninguém tira dela, não é isso? Exato. Saúde e educação. As duas coisas. É isso que Principal. você quer, saúde e educação para ela. Então todo mundo quer isso. Sim, com certeza. Né? Então por que isso não é um bem colocado como uma cláusula, usando esses termos que você disse que estudou a Constituição, a cláusula pétrea, né? Portanto, por que não é eu não abro... Não, em tese né? O problema é que não estão fazendo, né? Pois mas não fazem porque nós não cobramos. Né? Não fazem porque não cobramos. A gente ouve assim, você falou na política, né? Outro dia eu ouvi uma frase, política tem medo de povo. Mas foi isso que eu quis dizer, ainda mais de povo qualificado. Então... mas foi isso que eu quis dizer. Não brinca com isso, porque isso é caro para todos nós. Exato. Não brinca com isso. Não brinca com a educação das crianças, não brinca com a formação dessas crianças que aí estão, desses jovens, não brinca com isso. Não brinca com a formação das pessoas, porque isso é muito caro para todo mundo. Eu concordo muito com você, e ainda mais depois de fazer parte, enfim, do ciclo do Líderes do Amanhã, né, que você conhece muito bem. Eu fico ultra incomodado quando vou fazer uma análise da educação, principalmente a pública. Tem na privada também, mas principalmente a pública. Eu vejo há uma prática muito forte de políticas ideológicas dentro das escolas públicas hoje. Há também dentro das privadas, eu acredito nisso, já vi determinadas situações. E isso me incomoda porque eu não acho que a escola é um ambiente para você tornar alguém de esquerda, tornar alguém de direita, nem tornar alguém liberal, tá? Não tô falando assim que eu quero que o professor não seja de esquerda, porque eu quero que ele seja... Não. Vai ensinar um? Pô, então ensina todos. Né? Vamos ensinar todos. Mas isso me incomoda, Alexandre, essa questão. Eu me preocupo hoje com a educação pública, principalmente eu vejo muito essa questão da... Mas talvez você possa ver isso, assim, a gente tem hoje uma questão, eu não quero entrar nessa linha de conversa, assim, porque isso é bastante complexo, mas você tem assim, um país dividido hoje. Né? Você tem uma questão... Hoje a gente está discutindo coisas que a gente perde um tempo danado para discutir, que não faz o menor sentido, e assim por diante. Quando você traz... Mas está aí, está posto, sabe? Eu vejo pessoas perderem amigos por uma bobagem. Perfeito. Perder amigo por uma bobagem, porque eu acredito nisso, você acredita naquilo. Sim. E que o tempo vai cuidar disso e vai ver, pô, mas que perdi meu tempo com aquilo e não era nada. E perdi pessoas queridas. Eu não perdi ninguém. Porque apesar de estar aqui no Diga aí sempre falando desse tema, mas não perdi ninguém, não. Mas que não precisava ser assim. Mas quando você traz essa questão ideológica, a questão das escolas, assim, você tem um desvio aí? Pode ter um desvio. Certo. Mas, de novo, se a sociedade traz o seu posicionamento, essas coisas vão para o lugar, sabe? Entendi. As cobranças, né? As cobranças vão para o lugar, eu não tenho dúvida disso. Acho que assim, você falou em qualidade e da questão da educação. É preciso, para mim, assim, acreditar, né? Isso precisa ficar claro, acreditar que nós só vamos ser um país diferente com educação. Com educação. Eu concordo. Tem um monte de outras coisas aqui que precisam estar ali. Mas se tem gente fazendo um monte de outra coisa, eles foram educados para isso. É simples assim. E você acha que a gente está melhorando nessa questão da cobrança? Principalmente pelo acesso, enfim, a internet, assim, digamos, democratizou e abriu portas para todo mundo se manifestar, cobrar. A exemplo, por exemplo, aconteceu uma coisa, inclusive, assim, achei bem bacana, se a gente for analisar como
enfim, da possibilidade das pessoas se manifestarem, achei bem bacana como a internet está permitindo, inclusive, os governos voltarem atrás de determinadas decisões, né? E aí será que é a nossa principal ferramenta hoje e, na sua opinião, vem mudando, as pessoas vêm querendo cobrar mais, as pessoas vêm querendo participar mais ativamente da sociedade? Você acha? Eu acho que sim. Eu acho que a internet, a informação em tempo real mudou muita coisa, né? A forma como eu li a informação, Sim. eu tinha que esperar um jornal chegar na casa, eu tinha que abrir o jornal em algum momento para ter essa informação e tudo mais. Hoje, com o que a gente tem, né, a informação chega em tempo real, na palma da mão da gente o tempo todo. E isso permite que a gente faça leituras e seja ela qual for, faça as leituras e se posicione. Sim. Então, eu acho que sim. Acho que sim. E aí tem um ponto aqui que eu anotei que a gente estava conversando antes, enfim, já que a gente, educação, foi para essa questão da internet, digital e tal, você mencionou que você está fazendo um curso sobre transformação digital nas faculdades. Eu entendi bem? Universidades, Na universidade. Você entendeu bem. Explica um pouco isso. O que é? Isso é uma nova dinâmica? Isso é uma nova realidade que a gente vai ter? O que é? Um novo tempo, né? Então, explica pra gente. É uma educação para esse tempo que a gente está colocando aqui. Se a gente ouve falar em tanta ferramenta, né? Certo. Tá aí o ChatGPT que as pessoas... essa inteligência artificial que está colocada aqui em tela o tempo todo. Você tem o metaverso, Como é que uma universidade lida com tudo isso, né? Como é que nós vamos adaptar, responder a esse tempo? Isso. Né? Você pega, por exemplo, eu sempre falo isso assim, você pega um banco hoje, né? Tá lá o banco. O banco chegou num nível de automação que você pode até ter um gerente lá do outro lado. Certo. Mas você consegue, na palma da mão, fazer uma série de coisas. Tudo, praticamente Só que aí eu estou falando de serviço. Okay. Então, você tem automação de vários serviços. A transformação digital é um pouco mais além. Então, como é que a gente tem uma universidade que usa toda a tecnologia para que o aluno aprenda, para que a gente aprenda de uma forma mais efetiva, mais rápida, mais interativa, e assim por diante. Então, esse curso que eu estou fazendo é um curso internacional. Legal. Ele é promovido pelo Universa, que é um braço do Santander. Okay. Então, eles têm esse olhar e são só reitores. Né? Então, dos países ibero-americanos que estão fazendo. Legal. Eu fui convidado. Na verdade, botaram lá a inscrição, eu me inscrevi e me aceitaram. Assim. Disse lá o motivo que eu gostaria de fazer, porque Bacana. Eu disse para você assim, a FAESA, imagina assim, a FAESA alcançou, a gente está celebrando os nossos resultados. Legal. De avaliação da última avaliação. Vocês receberam agora, né? A gente recebeu agora os resultados do Ministério da Educação, em que a gente, hoje, é o 4º melhor centro universitário do Brasil. Legal. A gente é o melhor centro universitário da região Sudeste pela 4ª vez consecutiva. Da região Sudeste? Sudeste. Caramba, isso é muita coisa. Sudeste. E a gente é o melhor do Estado. E os nossos indicadores ultrapassaram os indicadores da Universidade Federal, com todo respeito à Universidade Federal do Espírito Santo, e ao Instituto Federal do Espírito Santo, que são os IFES. Nossos indicadores ultrapassaram. Parabéns, Alexandre. Claro que você tem, de novo, meu respeito à universidade, porque... Ali, para mim, a universidade sempre, e os IFES, para mim, são referências de excelência. Ali estão as melhores cabeças, as melhores pessoas ali dentro, não diferente da FAESA, né? Porque se a gente alcança esse nível, e aí como é que é esse indicador que é importante dizer? Sim, você tem um item, começa com um item de avaliação da prova que o nosso aluno faz. Então, que é a prova do ENAD. Na hora que ele faz esse ENAD, nós estamos alcançando a nota máxima. Os alunos alcançam a nota máxima. É a prova do aluno. Porque houve o quê? Uma aprendizagem. Né? Se o aluno conseguiu fazer a prova, ele aprendeu. E se houve o aprendizado, é porque houve ensino. Então, você tem atrás disso todo um suporte de professores e professoras trabalhando com esses alunos e uma infraestrutura e uma equipe administrativa com o suporte, garantindo essa excelência em sala de aula. Então, nós alcançamos esse nível de excelência dentro da instituição e para a gente avançar. Não diferente,
a questão da pesquisa, não diferente da extensão, não diferente da inovação, que hoje a gente tem relacionamento com empresa na lógica de inovação aberta para que os desafios, as dores das empresas possam estar conosco. Mas só para fechar, a questão da transformação, tudo isso, né, voltando, tudo isso acontece, mas a tecnologia tem que estar ali. Nós temos que embarcar a tecnologia cada vez mais. E isso vai facilitar o acesso? Isso vai facilitar o acesso, isso vai facilitar... Os custos vão baratear, mais pessoas vão... Eu não sei a questão do custo, porque você tem um investimento em tecnologia, melhorou isso, mas atrás desse para isso tudo funcionar, tem um investimento muito grande que é preciso ser feito. Mas o resultado, né, é que você consegue se conectar mais fácil com as pessoas. As pessoas não, sem dúvida. O mundo é digital, né? Hoje. Você acha que vai acabar essa aula presencial que a gente tem hoje? Eu acho que não. Porque esse docente que nós temos hoje, esse professor, eu não acredito nisso. Você me perguntou, eu estou fazendo esse curso. Sim, mas daqui a pouco eu tenho aula, né? A gente tem uns encontros, e lá está, mesmo que virtual, estamos usando o Zoom lá como uma ferramenta. Ali virtual, mas eu estou vendo ali as pessoas, eu consigo ver a imagem lá do outro lado, quem é que está falando comigo, as expressões, e assim. E esse curso, em algum momento, tem um encontro presencial. Então, sim, e eu vou ter esse professor que eu estou com ele hoje, ali no módulo que eu estou fazendo, eu teria a oportunidade de conhecê-lo, eu teria a oportunidade de interagir com ele. Então, é bom, né? essa transformação digital, ela está ali, mas vem muito mais para dar o suporte do que para... Entendi. Para facilitar, né? É mais uma ferramenta que vai facilitar. Você mencionou esse seu respeito, mais de uma vez até, as instituições federais, e aqui no caso a UFES, porque a gente está aqui no estado. Você não acha que o nosso modelo de... Beleza, a gente falou pouco tempo atrás que o problema não é dinheiro, tá? O problema não é dinheiro. Só que a gente gasta muito mais dinheiro, quando eu falo a gente é como, de novo, como estado. A gente gasta muito mais dinheiro na educação superior do que na básica. Enquanto, por exemplo, um país como os Estados Unidos é inverso, não sei qual é a proporção, não vou falar de números aqui exatamente, mas eu sei que é inverso. Você gosta disso ou você prefere esse modelo lá de fora, por exemplo, dos Estados Unidos? Deveríamos investir mais em básica? Inverter? Não, eu acho que nós temos um problema sério na educação básica, que precisa de um olhar, desse olhar que a gente já discutiu. Ok, aqui. Perfeito. E na educação superior, especificamente, nas universidades, assim, precisa ter um foco. A Universidade Federal do Espírito Santo tem um foco. E ela está ali trabalhando, e volta e meia você tem ela devolvendo à sociedade por meio de pesquisas. Se eu não me engano, o primeiro carro elétrico que um dos primeiros que foi uma pesquisa colocada ali. Outro dia, quando a gente estava na pandemia, a Universidade Federal do Espírito Santo, se eu não me engano, o professor Geraldo Mil, ele apresentou um estudo, um projeto que se não me engano, ele escolheu o município de Viana e fez um trabalho ali. Isso ali é pesquisa pura. E a universidade está se desenvolvendo e ela tem lá o seu modelo, Se você pega o IFES, por exemplo, eu faço parte do movimento capixaba de inovação e eu pude acompanhar a aprovação da cidade digital, ali no IBC. Tá. E comandada e estruturada todo esse trabalho pelo IFES. E quem sabe isso possa se transformar no nosso parque digital. E aí não necessariamente o IFES precisa tomar conta disso, pode-se criar uma UCIP, pode-se criar, onde se tem integração dessa questão da inovação, da tecnologia, da lógica do apoio às startups, enfim, você tem um ambiente de desenvolvimento nessa área, e isso vem sendo proporcionado pelo IFES, sem falar no apoio, por exemplo, em Colatina, está sendo colocado o Barracão Digital, que é um projeto sensacional que eu conheci, que está sendo feito agora lá, onde também alavancando novamente Colatina, que já foi o polo, né, o polo têxtil, se eu não me engano, acho que a gente teve ali durante muitos anos, continua sendo um polo, mas a inovação entra novamente ali, trazendo uma nova perspectiva, e o Barracão Digital, por exemplo. E o IFES apoia e coordena
e está nesse processo como parceiro, como instituição parceira, assim como as instituições particulares também estão. Então, assim, por isso que eu trago o meu respeito permanente, porque são instituições que têm uma entrega. Essa questão das pesquisas é algo que realmente é indiscutível que, enfim, as instituições públicas elas conseguem fazer muito boas entregas. De outra forma, assim, né, por outro lado, quando a gente vai para a parte da própria educação, da qualidade do aluno entrando e saindo, óbvio que existem suas exceções, enfim, Brasil e mundo afora, mas quando a gente fala, assim, vai fazer uma análise mais geral, tem uma galera que defende muito que não deveria ser papel do Estado investir em educação superior da forma como é feita hoje, porque, enfim, os gastos são absurdos, quando você vai analisar uma folha, enfim das instituições públicas, que seria melhor aquele sistema de vouchers, que lembraria até um pouco o FIES, é um modelo diferente, mas assim, o governo vai o quê? Vai subsidiar você numa faculdade melhor. Você tem opinião sobre isso? Não, melhor que eu digo, por exemplo, você acabou de dizer que a FAESA ficou à frente da UFES. Então, para essa corrente, seria muito mais eficiente o dinheiro público ser gasto com pagar a aula do João para estudar na FAESA do que botar ele na UFES. O custo com o João na UFES seria muito maior do que o custo com o João na FAESA e ele sairia com a educação superior. Não concordo. Manda pra gente. Porque, olha só, o sistema de educação do país, ele está colocado, ele está posto. Você tem universidades que podem, e não é o caso da nossa aqui, que podem ter algum desvio, mas você tem universidades entregando muito. Que formaram pessoas, pessoas que hoje movimentam o nosso país. Tem pessoas que pensaram o nosso país e saíram de dentro dessas universidades, dessas universidades públicas. As instituições particulares estão... A FAESA alcançou 50 anos, mas você tem universidade com 100 anos. Mas será que não é essa tendência, então, de cair uma e subir a outra? Com o tempo? Não, acho que as duas podem continuar fazendo o seu papel, porque tem esse espaço para fazer esse papel. A FAESA tem um propósito muito claro, definido lá, sua qualidade. Esse indicador que a gente alcança nesse momento, isso não quer dizer que amanhã seja uma coisa, de novo, isso é cíclico, mas nesse momento ela alcança. Mas a FAESA não pode perder a sua lógica da excelência. A gente não gosta da palavra qualidade. Qualidade é pouco para a gente. Legal. A gente busca a excelência. Nós somos uma instituição com foco no sucesso dos nossos alunos. Então, uma instituição de excelência com foco no sucesso dos nossos alunos. Isso está colocado muito claro para nós e perseguimos isso o tempo todo. A Universidade Federal tem lá dentro da FAESA, estão preparados para o relacionamento com o mercado, para desenvolver o aluno, para a carreira acadêmica, enfim, para onde ele quiser, nós temos essa condição de fazer. É uma instituição plural, onde o conhecimento é debatido e todas as questões estão colocadas, a inclusão, enfim, a diversidade, tudo isso é debatido de forma muito natural, como tem que ser. Não é diferente dentro da própria das instituições que nós temos no nosso Estado. Então, a questão da universidade pública, ela está aí, precisa estar... Ela tem uma entrega, principalmente para a sociedade capixaba, nossas universidades, extraordinária, que a gente precisa resgatar e lembrar disso. Porque não é um momento, um retrato que a gente bate e acha que não está legal por uma questão que está colocada nesse momento de país que a gente vive. Esse momento, mas Alexandre, você está falando de um mês? Não, estou falando de um momento, um retrato mais amplo, né? Mas se você vai na essência de tudo isso, eu gosto de falar entrega, né? O que as universidades federais do nosso país como um todo, e não diferente aqui da Universidade Federal do Espírito Santo e do IFES, que eu acabei de citar alguns exemplos, eu digo que é uma entrega extraordinária. E o que incomoda hoje precisa ser debatido, mas debatido no âmbito... Exatamente naquele sistema que você trouxe de trazer a sociedade, cobrar, etc. E se posicionar nesse contexto. Mas eu penso assim e desenvolvo as minhas atividades acreditando dessa forma. Boa. Uma última aqui, antes da gente passar para a nossa parte 2. Rapaz, quando a conversa é rápida demais é porque tá muito boa. E eu sei que você tem horário. Então, vamos aqui rapidinho, uma última antes da gente ir para a nossa parte 2. Se você tivesse a caneta, se essa caneta aqui fosse aquela caneta toda poderosa de poder dar... que suas sugestões mudassem na prática a política do MEC, o que você mudaria em termos de educação na escola, na básica, principalmente? Eu cumpriria a legislação. Eu faria cumprir a legislação. Para mim, assim...
Hoje nós estamos dando um passo de lado, não vamos dar um passo atrás, não, um passo de lado. A nova BNCC. A nova BNCC precisa ser implementada. A base nacional que ela traz diferente? Ela traz itinerários formativos para o menino, para o aluno do estudante do ensino médio, em que ele não vai mais só estudar aquilo que nós estudamos, ele tem a oportunidade de experimentar a área A, B, a área tal, a área de saúde, a área de humanas, a área de exatas. Na escola? Dentro da escola, legal, tem a oportunidade de vivenciar isso lá por meio dos seus itinerários formativos. Ah, mas isso é difícil. Bacana isso, como é que interage isso? A legislação está lá dizendo como, sabe? Como é que você faz isso? Por que um aluno do ensino médio... por que a BNCC, melhor dizendo, ela foi colocada para ser repensada? Ela já foi pensada, ela foi aprovada. Isso é um estudo que já não vem de 4 anos para cá, nem 5. Isso está lá atrás, que todo mundo... As pessoas preparadas, estudiosas, estudaram esse assunto, legal, viram como é que deveria ser e trouxeram. Então, eu se tivesse essa caneta, falei, vamos avançar, por que não? Mas eu estou com dificuldade, seja lá quem for. Como é que eu te ajudo? Legal. Como é que eu te ajudo a você a cumprir a legislação? Bacana. E vamos avançar nisso. A escola de tempo integral, como é que eu te ajudo para botar a escola de tempo integral? Qual modelo pedagógico que me garanta que essa escola seja de qualidade? E o que é qualidade? Vamos botar um indicador? Vamos medir as escolas? E a escola que tenha alcançado o indicador tal, tenha lá pela meritocracia dela os resultados reconhecidos, inclusive financeiramente. Eu gosto disso. Como é que a gente troca e faz esse modelo e coloca ali? É difícil fazer isso? Na educação você está falando de um lado. Estou falando de gestão. Estou falando de gestão e gestão acadêmica. Legal. É simples assim. Como é que nós vamos alcançar os resultados e onde não alcança, como é que vai revisitar o que nós erramos e como é que a gente conserta, e todo mundo, uma comunidade acadêmica pensando nisso, porque é a escola A, a escola B, o município tal, o estado tal, que acontece. O governo federal tem até escolas, mas estão dentro dos municípios. Está dentro do estado. Sim, né? sim. Então, assim, ela acontece dentro do município. Né? Você tem lá federal, tem o estado, e às vezes a gente acha que o governo federal é que não... Não, está aqui dentro do município A, do município B, interagindo com essa comunidade. Então, se eu tivesse essa caneta na educação, mas eu também faria um pacto. Como a BNCC? BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Lá tem a parte de educação financeira, empreendedorismo, negócio. Tem, tá tudo lá. Isso para mim que é o... Isso tem um itinerário formativo para isso. O aluno gosta dessa área financeira, ele vai experimentar isso durante a sua formação. Tem uma carga horária, se eu não me engano, 1.200 horas só de itinerário formativo. Tem matemática, tem português, tem tudo isso. Mas tem uma carga horária específica para essa formação, que é para você experimentar. Sabe, aquela coisa que o jovem tem, que eu quero ser quando crescer? Claro, não sei se eu escolhi, 17 anos. Não sei se eu escolhi certo. Não, ele vai lá vivenciar isso, não é isso que eu quero, não. 17 anos é muito cedo para você escolher. E aí ele vai para uma outra área, E aí ele consegue, por afinidade ou por uma leitura. Então, a gente consegue ajudar ao jovem a fazer a melhor escolha. Vai acertar sempre? Não, esse é um processo, sabe? Mas é uma melhoria. É um processo. É uma melhoria. E a educação precisa ser... Você tem que perseverar. Sabe? Não, tem que ser resiliente. Sim. Porque senão, a qualquer momento, tem alguém para ter uma boa ideia, e aí tem uma gestão TI. Tive uma ideia. Muito bom. Muito bom. Alexandre, poxa, bem bacana, hein? Muita informação boa. Temos a segunda parte agora, meu amigo. Segunda parte que agora para brincar um pouquinho mais, até te conhecer um pouquinho mais quem tá ouvindo. Já deu para ver que de educação você entende muito. Eu vou querer, acho que um segundo episódio para trazer outros temas sobre essa questão da educação. Tem muita coisa pra gente falar sobre educação. Mas, enfim, a gente tem um tempo curto, infelizmente. Temos uma segunda parte. Agradecimento, como sempre, a Apex, ao Five Sport Bar Vitória e Vila Velha. Vamos lá, Alexandre. Eu gostaria que você indicasse um livro. Seja sobre o tema educação, seja um livro que é muito importante para você. Tem um livro que eu estou lendo.
eu tô adorando, chama Empatia Assertiva. Empatia... Alguém já indicou esse livro? Eu não lembro Eu tô quem. lendo, acho que é Acho que alguém sensacional. indicou. É uma forma de você se comunicar, de você se colocar Isso é e importante. trazer o outro para suas ideias e receber o contraditório de forma natural. Pô, isso é importante. Então, é um livro que eu indicaria. Para você que exerce um cargo de liderança, é ultra relevante. Bacana, muito bom. Muito bom. Não só para você, né? Para todo mundo, óbvio, mas assim, faz total sentido na sua função hoje. Um filme e uma série. Eu não vou lembrar o nome, eu sou péssimo nisso, mas é uma série que acontece, eu não vou lembrar. Vai lá, conta aí pra gente o É uma contexto, série quem que sabe acontece que ele é um americano que vai para Inglaterra e ele monta uma loja de departamento. E ele é um empreendedor nato. E ele e primeiro ele é rejeitado porque é aquele americano que, ali na casta da burguesia daquela época. Inglesa, né? E ele tem uma loja de departamento extraordinária no melhor lugar, no centro de Londres. E ele se desenvolve. Eu vou tentar achar esse nome, mas é uma série que me impactou. Legal. Me impactou. E um filme? São vários, eu adoro o filme. Eu assisti antes de ontem Alexandre o Grande. Agora, tipo o último, né? Não. É o último. Tipo, deve ter o quê? Deve ter. Angelina Jolie como mãe dele. Isso, acho que é o Colin Farrell, que eu acho que é o ator principal. Eu gosto muito daquele filme, porque eu acho que ele é um bom retrato histórico. Eu vi aquele filme há um tempo atrás e sim, gostei e tal. Mas aí passou e eu tava... Foi no feriado agora, de Nossa Senhora da Penha. E eu tava zapeando ali, assim, e eu vi esse filme. E teve para mim um outro contexto da liderança dele, da influência dele, da mãe dele, como a necessidade dele responder à mãe, até que ele descobre que ele é muito maior do que todos que ali estão em volta dele. Muito bacana. A necessidade dele ser o líder que foi e amado pelos seus comandantes. E no momento que ele, mesmo determinado a avançar ainda mais do que ele avançou, ele percebe que ele começa a perder seus líderes em função de uma atitude muito mais de vaidade do que tirando a conquista que ele queria, porque ele já tinha alcançado efeitos extraordinários. Então, é um filme que eu indicaria assim, extraordinário ver. E é um filme assim, muito bem feito também. Muito bem feito. Muito bem feito. Um valor. Um valor, um princípio. Acho que um valor para mim me é caro assim, respeito às pessoas. Respeito. Sabe? Respeito muito importante. Pessoas. Muito importante. Uma personalidade. Meu pai. Boa. Um herói. Jesus Cristo. Um país exemplo na educação. Um país exemplo na educação. Olha que eu visitei vários. Eu acho que a Finlândia hoje ela se destaca como um país. Legal. Um país, mas pela sua história. Eu acho que vale um contexto rápido. Ok, fica à vontade. A Finlândia ela consegue a sua independência. É um país quase o tamanho do Espírito Santo. É importante lembrar isso, né? Um país muito frio, não produz muita coisa, mas eles passaram a ver a educação, a única forma deles se destacarem no mundo era por meio da educação. Então... O Japão teve essa pegada também, não teve? Teve também. Que também é um país bem pequeno. Também bem pequeno. Mas a Finlândia é de agora, né? Inclusive ela está exportando isso. Que legal. E aí tem outros, alguém pode falar, pô, mas lá as pessoas falam de felicidade, mas... eu vi a notícia ontem. Alto, não sei o quê. Então, umas questões aí que a gente precisa olhar. Mas o que eu pude viver lá, né, e acompanhar, eu tenho várias imersões que eu fiz pelo mundo afora, buscando referência para a educação. Então, lá quando a gente visitou, eu pude perceber que tem uma diretriz clara de governo, de Estado,
Não é de governo, é de Estado. Certo. Né? Então, a diferença é muito grande. O país quer isso. Legal. E o professor foi convidado a ser professor, reverenciado enquanto professor. Legal isso. Sabe? A escola é um tempo sagrado, assim como você vai a uma igreja e olha, eu respeito a igreja, eu respeito a escola, e assim por diante. Então, eles para mim, a Finlândia é um exemplo hoje. Boa. Tem tantos. Sim, não, mas entendi. Mas ele que sai de uma situação de dependência para independência e daí ele consegue aparecer para o mundo dessa forma. Eu tive um país exemplo na educação e uma instituição de ensino exemplo, além da FAESA, óbvio. Eu tenho que falar da FAESA. Não, além da FAESA, já botei, além da FAESA. Você pode ser do exterior, por exemplo, para facilitar. Eu sou muito fã da Universidade de Harvard e do MIT. Primeira vez que eu do MIT também, né? Pelas duas, elas se completam. Uma tem a tradição e ela é muito bem tradicional nas coisas dela, muito, assim, vamos falar, mais como se fosse assim, vamos falar com a Harvard. Peraí que a gente vai ouvir, a gente vai pensar um pouco, a gente vai dar uma devolutiva. Vamos falar com o MIT. Você falou, já saiu do outro lado, então é muito mais na tecnologia, né? Ela nasce na tecnologia, mais ou menos assim. Vamos falar, peraí, vamos fazer tal, depois a gente conversa com quem a gente tem que conversar. Então, assim, você tem uma tradição, mas com a inovação presente e o cuidado, porque está falando em conhecimento, sim. E o que ela falar, ela é uma referência no mundo. E, do outro lado, o MIT, pela sua dinâmica, pela sua forma de relacionamento com o mercado. Legal. Falamos tanto hoje da distância entre mercado e academia. Verdade. Né? Eu tenho exemplos e tenho colocado hoje, a gente tem um movimento, um hub de conexão com o mercado, que eu falei de inovação aberta, que é o nosso MOVE, Movimento de Inovação e Empreendedorismo. Hoje, a gente trazer as empresas, e hoje nós temos empresas dentro da FAESA, por meio de parcerias, como, por exemplo, o próprio Sincades, e agora com a FEComércio, entre outras parceiras que estão conosco. A gente está desenvolvendo atividades onde eu coloco o nosso professor e o nosso aluno para responder e ter uma vivência prática ali de demandas reais. Então, assim, a MIT já tinha feito isso há muitos anos. E quando ela convida as empresas a conhecerem o seu parque tecnológico e a sugerir melhorias e, é claro, contribuir na formação dos seus alunos. A gente está aprendendo a fazer isso. Hoje, aqui na FAESA, por exemplo, a gente consegue fazer isso muito bem, tem acontecido isso de forma extraordinária. Mas as duas referências que você me deu, muito bom. Perguntou a Harvard e a MIT. Um esporte. Eu não sei se você sabe, eu adoro esporte. E a minha válvula de escape, mas para além disso é onde eu me sinto muito bem. Então eu adoro a corrida, eu corro há 23 anos. Sério? Já corri o mundo inteiro para fazer maratona, para fazer meia, bacana. E assim por diante. A minha sala está lá, eu estou buscando mais um armário para colocar mais medalha. Então a gente, inclusive na FAESA, a gente tem a corrida FAESA, esse ano, a 16ª, já tem a data, para quem gosta de correr, bota aí na agenda. Eu vou nessa, hein? 15 de outubro, que fica dentro do Outubro Rosa. Tá prometido. 16ª Você vai? Corrida, tô. Então pronto, então eu vou também. Aí eu boto o desafio do reitor, não sei se você sabe. Tem todos os prêmios, eu digo assim, na equipe de administrativo e docente. Com aluno não consigo chegar, não vou perder. Eu ponho o desafio do reitor, que chegar primeiro, o primeiro que chegar, com um tempo líquido menor do que o meu, ganha um tênis de R$900. Opa! Eu já perdi o tênis 2 vezes. Quantos KM são? Eu posso entrar na brincadeira 10, do reitor? Eu vou querer participar aí. São 10. Então, eu adoro a corrida. A corrida me deixa muito bem. Adoro também o remo, né? O stand-up pedal, que a gente sempre faz aqui. Meu genro, a gente outro dia fez o desafio de sair lá do centro de Vitória. Você gosta de desafio, hein? Adoro. Eu também. Saí do centro de Vitória. Do centro de Vitória. Do Sambão ali do Sambão do Povo. De stand-up? Subimos ali todo o canal, passamos pelo Penedo. Por trás, então, vocês foram? Aqui. Sim. Pegamos a prancha de carro e fomos lá no pé do Sambão do Povo. Descemos ali. Ok. Passamos embaixo da segunda ponte, 5 pontes. Viemos até a terceira ponte, entramos ali.
por trás e saímos. Pô, mas de stand-up ele é mexido, cara. Pois é, mas fizemos. É. Esse foi o último desafio. Rapaz, ele é muito mexido. E meu genro tá me pedindo, tá me provocando pra gente fazer a volta à ilha. Vamos ver se a gente Ó, não, isso aí você não me chama, não. E o outro é o pedal, né? Aham. Eu estava organizado esse ano, já fiz uma vez, esse ano eu ia fazer agora 810 quilômetros de Santiago de Compostela pelo lado norte. Caraca. E por uma questão de projeto aqui nosso, eu tive que, infelizmente, cancelar, mas já reprogramei. Mas volta e meia eu faço essas viagens no pedal. Muito bacana. Parabéns. Isso com mountain bike. Parabéns. Então, na parte de corrida, qual é o seu tênis favorito? Eu uso Nike. O Nike? Boa. Mas são tênis que eu já usei, são tênis muito bons, porque a Nike lançou um tênis há pouco tempo e tem uma tecnologia melhor e eu fui experimentar. Legal, mano, muito bom. Minha última. Qual é o legado de Alexandre? Eu acho que, sim, meu legado é a construção, a minha entrega que eu posso fazer para a sociedade por meio da educação. Muito bom. Eu tenho atuado na FAESA, já estive doando meu tempo, meu conhecimento, as oportunidades, devolvendo à sociedade, acho que eu diria assim. Já estive na Júnior Achievement como presidente, eu e a Letícia Lindenberg, já estivemos por lá e a gente fez um trabalho bacana. Eu já fiz aquele projeto deles, que a gente vai para as escolas de ajuda empreendedorismo. Você fez a mentoria. Isso, eu fiz. Depois tem uma exposição no shopping. Isso, então, eu esse tem um nome, assim. Então, desse projeto. Mas a Junior Achievement, estive na presidência do Espírito Santo em Ação por 2 vezes, uma no Conselho Operacional, outra no Deliberativo. No Sindicato das Escolas Particulares, onde eu tive a oportunidade de presidir, tive a honra e a oportunidade de ser o líder enquanto presidente das escolas. Hoje eu estou no movimento capixaba de inovação, também com assento, representando as escolas particulares, ouvindo e decidindo e contribuindo. Enfim, acho que é esse o legado, e em todo lugar que eu passo, eu tento sempre dar minha contribuição visando o social. Sempre. Legal. Assim, como é que eu posso aqui fazer a diferença para para as pessoas que a gente interage, como é que trago o valor agregado. Legal. Se for para ir para lá, para uma promoção pessoal, não me interessa. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, meu legado, eu acho que é uma história dedicada aí, uma vida dedicada à educação e que tem muita estrada pela frente ainda para continuar e deixar mais coisas aí. Você fala legado, parece que acabou, né? Não, tô no meio do caminho. Qual é o legado que você quer deixar daqui a 50 anos? O que eu quero deixar e estou deixando sim, minha contribuição para a sociedade capixaba, que me acolhe, que me respeita, que me valoriza, que me motiva, que me desafia. É o legado da educação. Pô, muito bom. Parabéns, Alexandre. E, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje. Sei que você tem compromisso agora, mas, foi incrível. Como eu sempre digo, eu saio, cada vez mais que eu entrevisto as pessoas no Diga Aí, eu saio sabendo mais. E espero que todo mundo que tenha ouvido a gente aqui hoje tenha se empolgado, engajado e passe a não apenas cobrar mais, como fazer mais, da forma que quiser, que acho que pode ajudar. E é isso. Obrigado a você por ter feito esse convite e parabéns pelo programa. Obrigado. Pela forma como você conduz isso, muito leve. Obrigado. Obrigado, por sim. esse espaço. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.